Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gestor do aplicativo Reeduque em Casa. Meu nome é Adriana, eu trabalho aqui na Escola Paulo Freire e quero dar as boas-vindas a todos que estão aí nos escutando a mais um Diálogos Pedagógicos, hoje no nosso 6º encontro. Queria agradecer, em nome da Subsecretaria de Ensino e da Escola de Formação Paulo Freire, a todas as equipes de liderança que estão aí nos escutando, professores articuladores, coordenadores pedagógicos, professores orientadores da EJA e as equipes das coordenadorias regionais de educação, os gestores da escola que, porventura, também estiverem aqui conosco. Então, é muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando e trazendo algumas questões específicas da rede que foram solicitadas por vocês. Então, hoje, a gente está aqui para conversar, né, sobre mais uma temática que veio através do campo, através da avaliação do primeiro encontro. O nome hoje do nosso encontro, né, avaliação em rede. A gente traz para vocês algumas questões importantes, né, que a gente acredita que seja importante para o trabalho do coordenador, dos professores articuladores e orientadores que articulam todo esse trabalho pedagógico na escola, que é a avaliação. Então, quero apresentar as minhas colegas que estão aqui hoje, dar assim, as boas-vindas às professoras Cristiane Fournier, Priscila Nepomuceno e Cláudia Micelli, da Coordenadoria de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação. Meninas, bom dia, obrigada por vocês estarem aqui, né, estarem conosco, né, estarem aqui conversando e trazendo algumas questões específicas para a rede. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Tá? A gente já traz vocês de volta para a gente começar o nosso diálogo, o nosso bate-papo, ok? Então, gente, olha, lembrando que esse encontro ele vai ficar gravado, tá? Tanto no aplicativo Reeduque em Casa, no canal Gestor, quanto no canal da Escola de Formação Paulo Freire, né, no YouTube. Então, é importante, o material vai estar lá para ser olhado, escutado novamente, caso haja alguma necessidade. Lembrando que a gente tem um apoio, né, do Diálogos Pedagógicos na plataforma da Escola de Formação Paulo Freire, né, todo o material que a gente traz aqui no Diálogos, documentos, resoluções, a gente tem um ponto de apoio, né, então ainda é tempo, quem ainda não conseguiu entrar ou não sabia, existe uma circular que tem todas as orientações de como acessar a plataforma, né, no Diálogos Pedagógicos. Além desse apoio, a gente tem um fórum que traz algumas questões, algumas perguntas, né, quem queira alguma especificidade da sua escola, pode trazer essa pergunta no fórum, a gente leva para a equipe de avaliação, no caso, a gente traz para a equipe que está conversando com a gente, né, então, essa semana com a equipe de avaliação, e é importante a participação de vocês. Ok? Então, para não demorar, né, não me alongar aqui, então, a gente vai trazer primeiro a professora Cristiane. Cristiane, seja bem-vinda. Cristiane é a coordenadora da Coordenadoria de Avaliação da Secretaria. É muito bom ter vocês aqui hoje, né, conversar com os professores, com os coordenadores, com as lideranças pedagógicas da escola, né, para entender um pouco como é que a gente pensa, como é que a rede pensa as questões de avaliação. Então, Jefferson, pode trazer a Cris? É um prazer. Vamos aguardar a Cristiane entrar. Bom dia, Andréia. Bom dia, Cris. Super obrigada por estar aqui. E, assim, agora o momento é de vocês. Então, lembrando que os chats estão abertos, né? A equipe de avaliação e da Escola de Paulo Freire está aqui, né? Querendo responder, né? Qualquer dúvida que, porventura, tenha, que aconteça durante a fala das professoras, a gente está disponível. Ok? Cris, a palavra é sua. Super obrigada mais uma vez. Nada, Andréia. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Primeiro encontro da avaliação com vocês esse ano, então aproveito para dar as boas-vindas e para a gente conversar, né, um pouquinho sobre as avaliações na nossa rede. E aí a gente começa, né, falando sobre o que é a avaliação, né? A avaliação, ela tem a premissa de estar, né, colocando a métrica, a forma, né, tudo que a gente faz, né, na nossa vida, todo olhar que a gente tem é um olhar avaliativo. A gente pensa em alguma coisa, quando a gente encontra uma pessoa, quando a gente olha uma estrutura, a gente está avaliando, é intuitivo. É uma situação que é inerente, né,
a todos a questão da avaliação. Mas aí a gente tem que trazer, né, esse olhar da métrica, esse olhar de todo o contexto para as avaliações educacionais, né? Na avaliação educacional, a gente tem que ter um cuidado maior com todo esse olhar detalhado, com toda a situação que o nosso aluno enfrenta, né? Com todas as pormenorizações que o campo precisa para poder estar fazendo um olhar mais minucioso sobre o que acontece com os nossos alunos. Eu vou pedir só um pouquinho um auxílio da EPF, porque eu não estou conseguindo compartilhar. Eu estava compartilhando o meu slide e agora eu não estou conseguindo. Ah, perfeito. Obrigada. E aí a gente traz, né, o conceito, como eu falei para vocês, e o uso dessa avaliação, né? No nosso dia a dia, dentro da escola, a gente, dentro da avaliação, tem que ter, além desse olhar da métrica, né, do objetivo de avaliação, todos os processos que envolvem a avaliação, ele nos permite diagnosticar a situação, melhorar todo o contexto ao qual esse aluno está inserido e eliminar, né, todas as dificuldades que venham a ocorrer no caminho do percurso. Então, a avaliação educacional ela serve como redirecionamento das nossas rotas, né? Ela melhora o nosso planejamento, né? Porque ela traz informações que nos permite fazer todo um planejamento, todas as nossas ações acontecerem de uma forma mais focada, né? Para o nosso aluno, um olhar mais individualizado, mais personalizado. Então, ela nos permite fazer um planejamento e um replanejamento, né, com mais eficácia e eficiência. E aí eu gosto muito, né, de citar Lucchesi, porque ela fala a seguinte coisa: avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível. Por isso, não é classificatória e nem seletiva. Ao contrário, ela é diagnóstica e inclusiva. Então, essa definição de avaliação é o que cabe hoje em dia na visão da avaliação pela Secretaria Municipal de Educação. A nossa avaliação como um todo, tudo que a gente faz na avaliação, que vocês fazem na avaliação também, né, individualizada, avaliação interna das próprias escolas, realmente com esse caráter diagnóstico inclusivo, e não o caráter seletivo, e não o caráter classificatório, né? Não cabe esse contexto de avaliação. O que cabe é a avaliação trazer informações relevantes para que a gente melhore todas as ações da escola e efetivamente consiga fazer com que todos os nossos alunos aprendam o que é necessário para ele a cada ano de escolaridade, né? Aguçando dele também o olhar avaliativo pessoal, né? Para que ele consiga fazer a sua autoavaliação, né? Para que ele consiga direcionar todo o seu estudo, toda a sua percepção e visão de mundo, vindo a agregar, né, ao aumento e à melhoria da sua aprendizagem. Então, é isso. A gente não quer uma avaliação que faça discriminação, que venha a ser seletiva e que venha a ser classificatória. A gente quer uma avaliação que ela produza diagnóstico, produza informações que leve ao nosso professor a inclusão de todos os alunos e um olhar diferenciado para cada aluno da nossa rede, para assim a gente conseguir fazer com que ele avance a cada momento, a cada bimestre, a cada dia. Avaliar é um momento, lá, como eu falei logo no início, é um olhar, é uma ação que a gente faz diariamente, a todo instante. Friso novamente, a gente olhou para uma situação, a gente olhou para uma pessoa, a gente olhou para uma estrutura,
automaticamente a gente está criando as nossas percepções, a gente está avaliando aquele instante, aquele momento, aquela pessoa, aquele objeto, aquela estrutura. Então, isso tem que trazer toda a informação para aumentar o nosso repertório e trazer informações relevantes para melhorar tudo aquilo que a gente pretende fazer na nossa vida, e especialmente falando de avaliação educacional, né, a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos e, consequentemente, da escola e da nossa rede. Seguindo, eu trago para vocês aqui o perfil e a função das avaliações que hoje a gente tem, né, posta. Então, a gente tem o formato de avaliação diagnóstica, que é o seguinte: ela tem como função, né, determinar os pré-requisitos necessários para aquele aluno que ele tenha a cada ano de escolaridade. Então, uma avaliação diagnóstica no início do ano, né? Esse ano a gente pode dar o exemplo que a gente aplicou a avaliação ponto de partida. Ela veio para justamente fazer isso, saber quais habilidades e competências aquele aluno trouxe ao chegar no ano de escolaridade que ele está ingressando agora em 2022, né? Então, ela vai coletar todas as informações, né, desse aluno para a gente ver em que nível esse aluno está chegando. Então, daí a importância da gente aplicar uma avaliação diagnóstica todo início de ano, quer seja orientada pela secretaria, quer seja realizada pelos próprios professores, pela própria escola. O importante é não deixar de fazer o diagnóstico de cada aluno que está entrando na nossa rede. Uma outra colocação: se por um acaso alguma turma ou alguma escola tiver recebido um aluno agora, nesse momento, e que não tenha passado pela ponto de partida, assim que ele entra na escola, que ele chega à turma, esse professor deve estar fazendo uma avaliação diagnóstica com esse aluno. Todo aluno tem que ter direito, né, a ter a sua avaliação garantida, para que o professor consiga fazer um planejamento mais personalizado, mais direcionado às dificuldades e potencializar o que esse aluno já traz de capital cultural, já traz de repertório para cada ano de escolaridade. Então, como segundo ponto, né, é uma coleta e observação sobre todo o contexto e tudo que esse aluno traz, né? E aí, o aluno e suas características, né, de forma exploratória, né, de forma a identificar e orientar e adaptar todo esse planejamento, todas essas ações, né, é importante para o planejamento inicial de todos os professores e de todas as unidades escolares. Então, esse é o objetivo e a função da avaliação diagnóstica. Um outro formato de avaliação, que é a avaliação formativa, né, que a gente pode dar o exemplo na nossa rede, né, das avaliações, atividades diagnósticas em rede, as nossas bimestrais. Ela já tem um objetivo diferente, porque ela já promove um feedback do que está sendo ensinado para cada ano de escolaridade, né? Então, ela deve acontecer, né, não só através da nossa atividade diagnóstica em rede, mas também, né, ela deve estar sendo realizada internamente por todas as escolas, por todos os professores, por todas as disciplinas, de acordo com o conteúdo. Todos sabem que a nossa atividade diagnóstica em rede, até este momento, a gente está avaliando língua portuguesa e matemática. Mas as formativas, elas devem estar sendo direcionadas para todas as disciplinas da unidade escolar, para todos os anos de escolaridade, né? Então, todo mundo tem que estar avaliando de forma formativa, que também não deixa de estar diagnosticando as fraquezas e os pontos fortes de cada aluno durante o bimestre. Por isso que ela tem esse caráter formativo, né? Então, ela é feita diversas vezes durante o ano, né? Ela leva em conta, assim como a avaliação diagnóstica todo cognitivo,
envolve o psicomotor dos nossos alunos, né? E todos os processos de atividades que esse aluno vem a realizar dentro da escola é uma avaliação formativa e deve estar sendo levado em consideração, né? E o outro formato de avaliação que a gente tem é a avaliação somativa, né? Então, aqui a gente pode dar exemplo a prova Rio, que a gente avaliou, né, lá em 2021, vai continuar tendo em 2022, e aí por diante. A avaliação somativa ela já tem um caráter diferente da diagnóstica e diferente da formativa, né? Na avaliação somativa, ela busca identificar tudo que o aluno aprendeu durante toda uma etapa de escolaridade, e principalmente, né, as etapas que estão finalizando, né? A gente procura, né, estar entendendo como o nosso aluno está saindo, né, ao ser avaliado até aquele ano de escolaridade, e não mais, como na formativa, que a gente avalia recortes de bimestres dentro do próprio ano de escolaridade do aluno, né? Ela não, ela pega a avaliação desde quando o aluno iniciou a sua vida acadêmica no ensino fundamental até aquele ano de escolaridade em que ele está cursando. E aí a gente tem o panorama de como está sendo implementada todos os esforços, tanto da escola quanto da rede. Avalia toda a política, toda a situação, né? E aí sim, a gente classifica de forma a entender a situação do aluno dentro dos padrões de desempenho que esse aluno, que essa escola venha a adquirir, para que seja contemplado no planejamento da unidade escolar, né, as informações que a gente detectou nessa avaliação somativa também. Então, a gente tem 3 modelos de avaliação, né? Na nossa rede, a gente aplica os 3 modelos de avaliação. Então, aqui vocês já têm mais informações de como a gente está diversificando e tentando apoiar ao máximo as nossas unidades escolares com relação a todo o diagnóstico, né, tanto dos nossos alunos, quanto das nossas escolas, quanto da nossa rede, né? Eu trago agora para vocês o calendário de avaliações. Então, a gente tem em amarelo, né, sinalizando aqui, ó, agora, o que a gente fez lá em fevereiro, a avaliação ponto de partida, a nossa diagnóstica. A gente vai iniciar agora em abril, nos próximos dias 18 e 19, a nossa atividade diagnóstica em rede, a nossa primeira bimestral, né? Esse ano também, a gente, em maio, vai estar fazendo uma avaliação de forma cooperativa de fluência, leitura oral, né? É um diferencial para auxiliar, né, os nossos professores a ter um retrato mais detalhado da nossa alfabetização. Então, aí a gente vai ter informações de alfabetização oriundas da prova Rio, realizada em 2021. A gente vai trazer informações, né, vai conseguir agregar, né, informações das nossas formativas, da nossa ponto de partida, da fluência oral, para que todo professor que esteja envolvida com a alfabetização dos nossos alunos atinja o nosso maior objetivo, que é alfabetizar os nossos alunos, né, 100% dos nossos alunos ao final do 2º ano de escolaridade. Vocês sabem que a alfabetização ela está no nosso plano de metas, né? Então, esse é uma meta importante, né, posta, que a gente, nesse ano já, tem que ter 65% dos nossos alunos alfabetizados ao final do 1º ano de escolaridade. Então, todo esse esforço em estar diagnosticando, em estar trazendo informações para os nossos alunos na alfabetização,
é importantíssimo para que esse professor, para que essa escola recolha todas essas informações e consiga fazer o seu planejamento mais individualizado, mais personalizado, o mais rebuscado possível para que todos nós alcançamos o objetivo, né, maior, que é ter o nosso aluno alfabetizado. Então, a gente está agora, né, trazendo uma informação nova para vocês hoje. A inserção da fluência leitora para os nossos alunos do 2º e 3º ano de escolaridade da nossa rede, justamente para melhorar toda essa questão da alfabetização e a gente atingir os nossos objetivos, que é ter o nosso aluno alfabetizado, ter o nosso aluno se apropriando do que é mais importante para ele nessa vida, que é saber ler e escrever para conseguir se transformar num sujeito independente, né? Que é isso que a gente quer, o nosso aluno pronto para a vida, né? Dentro desse contexto, a gente tem um novo perfil de avaliação também, né? A gente tem a nossa diagnóstica em rede, que a gente vai aplicar bimestralmente. Aqui ela está pontuada, tá vendo? Ao longo dos 4 bimestres, a gente vai continuar no mesmo formato, né, de avaliação, do 1º até o 9º ano, envolvendo todos os projetos, tendo a nossa prova de língua portuguesa, nossa prova de matemática, nossa prova de escrita, que esse ano vai trazer um diferencial, né? A gente vai avaliar a escrita no 1º e no 3º bimestre para todos os alunos do 1º ao 6º ano, mais os projetos. Então, a gente já avançou na escrita do 1º ao 6º, mais projetos, né? Tentando detalhar e trazer mais informações para os nossos professores, para os nossos gestores terem condições de elaborar o seu plano, né? Seja de ação, seja o seu planejamento também de forma mais diferenciada. E, ao longo dos bimestres, trimestralmente, a gente vai estar realizando a avaliação da EJA. Ano passado, a gente teve a avaliação da EJA semestral. Esse bimestre, a gente vai trazer uma avaliação da EJA, esse ano a gente vai trazer uma avaliação da EJA proposta de forma diferenciada. Vai ser uma avaliação, né, que ela vai ter o perfil da avaliação da atividade diagnóstica em rede, né, o mesmo desenho de prova, porém, a gente vai utilizar o sistema do DESESC para estar realizando o lançamento e a devolutiva da educação de jovens e adultos, né? Então, lá do 1º ao 6º, a gente vai continuar trabalhando na nossa plataforma Rio Educa em Ação. Já para a EJA, a gente vai estar trabalhando todas as informações lá no DESESC. E ela vai acontecer todo final de trimestre. Então, aí tem toda uma proposta nova, um piloto que a gente vai rodar para a educação de jovens e adultos, né? Para que vocês nos auxiliam e a gente traga também informações relevantes sobre a EJA. E aí, essa também vai ser um diferencial de avaliação durante todo o ano letivo de 2022. E aqui em laranja, ao final do ano letivo, né, entre final de novembro, início de dezembro, novamente teremos a nossa prova Rio, né? Que ano passado, ano ímpar, ano de DEB, a gente avaliou o 1º, o 3º e o 7º ano. Agora, em 2022 e todos os anos pares, a gente vai avaliar o 1º, o 4º e o 8º ano. Ah, Cris, por que estamos avaliando anos diferentes? Né? Não repetimos o 1º, o 3º e o 7º. Nós optamos por manter o 1º ano, porque, como eu falei para vocês, a gente tem a nossa meta de alfabetização, a gente tem que dar ao nosso aluno cada vez dentro, né, o quanto mais jovem possível, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular e do que a gente está se propondo a realizar, né, o nosso aluno, quanto antes, estar alfabetizado para que ele seja, né, independente. Então, esse ano a gente vai avaliar o 1º,
o quarto e oitavo, para ver a evolução de todos os nossos alunos ao longo, né, dos anos, para que quando chegar em 2023, no nosso próximo SAEB, a gente ter o panorama dos nossos alunos e conseguir ir trabalhando e avançando com todos e tomando as ações necessárias, seja de correção e seja de padronização, ou seja, de reforço de boas práticas, para poder estar realizando o nosso planejamento e a gente cada vez mais ter melhores resultados, né? E, consequentemente, os nossos alunos estarem aprendendo de forma mais efetiva. Trago agora, né, a avaliação ela está envolvida na nossa rede, dentro de um projeto maior, que é o Rio Aprende Mais, que ele tem um tripé que fala em currículo, formação, avaliação e formação. Então, esse tripé continua junto, continua linkado. A avaliação ela é proposta em cima do nosso currículo carioca, com as habilidades propostas no nosso currículo carioca, né, nesse momento ainda utilizando o currículo priorizado, e está sendo contemplado nas formações, né, da rede. Tanto que hoje estamos aqui com vocês no Esquenta para falar um pouquinho mais sobre avaliação. Então, a gente procura estar sempre em consonância com a proposta da nossa rede, com a proposta que a gente traz para vocês estarem trabalhando em consonância com o currículo e com a formação. Então, a avaliação é um pilar desse tripé. Trouxe aqui tudo que a avaliação está, né, trazendo e trabalhando vinha desde 2021 e vai continuar realizando agora em 2022. Então, a gente, né, está sobre o guarda-chuva da avaliação, a avaliação diagnóstica, ponto de partida, né, as nossas atividades diagnósticas em rede, a avaliação de fluência de leitura oral, né, a nossa Olimpíada Carioca de Matemática, as matrizes de referência de todas as avaliações que a gente vem a aplicar na rede, né? A análise devolutiva dos dados de todas as avaliações que a gente tem na rede, todos os simulados, seja de Olimpíada, seja do SAEB, né? Também é de alçada da avaliação. Reforço escolar, a gente colabora lá na Rio Educopédia, nos quizzes que é elaborado ao final, né, de cada percurso pedagógico, lá na Rio Educopédia, né? Isso está no escopo da avaliação. A própria Prova Rio está no escopo da avaliação. As lives que a gente faz com vocês, como essa que a gente está aqui agora, do Esquenta, né? Então, tudo isso está sobre o guarda-chuva da avaliação. Então, é importante saber que a avaliação está sempre linkada com tudo que acontece na nossa rede, tentando trazer o máximo de informações para que vocês consigam elaborar cada vez mais planos de ações eficientes para dar conta do aprendizado dos nossos alunos. Queria informar a vocês também, né, que agora, ainda no ano de 2022, a nossa Resolução 261 ela ainda está vigente. Então, a gente também vai compartilhar, né, novamente, vai deixar à disposição para vocês, né? Ela já se encontra no site, disponibilizado, né, a nossa resolução, que é aquela que rege todo o desempenho da rede, né, durante o ano, durante o período da pandemia, né, que ficou o triênio de 2020, 2021 e agora 21, 22. Então, tudo isso ainda vai ser regido pela 261. Talvez tenhamos algumas alterações e ajustes, mas aí o campo vai ser avisado e aí a gente reenvia, mas a resolução vigente sobre o desempenho da nossa rede é a resolução 261, ainda para 2022, tá? Chamo agora para conversar um pouquinho mais de avaliação, né? A trazer o olhar da avaliação para a alfabetização. Então, eu convido agora, né, a professora Priscila Nepomuceno para poder conversar um pouquinho com vocês e falar mais, né, sobre a avaliação dentro da alfabetização. Bom dia, Priscila, bem-vinda. Bom dia, professora Cristiane, obrigada.
Olá a todos. Hoje eu estou aqui, como a Cristiane falou, representando a equipe de alfabetização da GEA, as queridas Janaína, Liliane e Kesma, e quero cumprimentar todas as equipes que participam dessa live e que cada uma, do seu lugar, tem papel primordial na articulação das ações que envolvem o fazer pedagógico. Como a professora Cristiane apontou, nós vamos falar um pouco sobre a avaliação, ponto de partida, sobre o processo de construção e sua importância para essa etapa tão importante que é a alfabetização. A avaliação diagnóstica foi apontada aqui, ela tem o propósito de levantar informações sobre o lugar em que o aluno está localizado em relação ao seu processo de aprendizagem. Na fase da alfabetização, essa avaliação assume caráter ainda de maior importância, porque também acompanha o desenvolvimento da criança e permite ao professor perceber os avanços do estudante ao longo do seu processo de alfabetização, ao longo de cada etapa. Nós sabemos que na alfabetização o aluno vai fazendo uma progressão da sua aprendizagem e é importante que o professor esteja fazendo esse acompanhamento. Por conta disso, a avaliação pontos de partida, ela foi pensada como uma proposta que visou privilegiar a mediação e a interação entre o professor e a criança, oportunizando um olhar mais acolhedor desse processo. Nós podemos ver aqui no slide que aparece em tela um infográfico, e nele nós destacamos alguns pontos a serem considerados sobre o processo de avaliação, reforçando tudo que já foi trazido até aqui. A seta indica um movimento cíclico de partes que integram esse processo, evidenciando que a avaliação não deve ser vista como um momento estanque, que termine em si mesma na aplicação de um teste. Podemos ver, à medida em que se toma conhecimento da realidade sobre a aprendizagem que o aluno construiu, ou mesmo sobre a realidade da escola, é necessário analisar atentamente os resultados encontrados e, assim, planejar e aplicar as ações que vão favorecer o processo de aprendizagem. E, nesse processo, claro, é importante que o professor acompanhe o desenvolvimento em um movimento contínuo de avaliação, entendendo que a realidade que ele irá encontrar nesse ciclo será cada vez diferente. Isso é o que se espera, né? A cada ciclo, o aluno vai construindo, vai avançando em seus conhecimentos. Já no próximo slide, pode passar, por favor, nós apresentamos um conjunto de habilidades que nortearam a construção da matriz ponto de partida para a alfabetização. Foram priorizados, partimos da priorização curricular e escolhemos habilidades que consideramos importantes de serem observadas logo no início, no ingresso da criança à escola, no início do ano letivo. Sempre observando as especificidades de cada ano de escolaridade. Então, nós selecionamos habilidades mais elementares, como reconhecer e nomear as letras do alfabeto, executar contagem, a escrita do nome próprio, e outras de maior complexibilidade, como produção de texto, resolução de problemas, envolvendo adição de subtração, enfim, sempre atendendo às expectativas do currículo. Essas de maior complexidade foram voltadas mais para o terceiro ano, sempre dentro do que o currículo espera para cada ano de escolaridade. Sempre também buscamos olhar para os anos anteriores, para o que foi construído, respeitando a transição entre a etapa da educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, especialmente para o primeiro ano. Procuramos compreender que essa transição do aluno que vem da educação infantil, ela deve ser feita considerando a infância e as experiências vividas no segmento anterior. Tomamos o cuidado de adequar as áreas do conhecimento e os componentes curriculares de forma a oportunizar essas crianças situações em que elas pudessem expressar os conhecimentos que já possuem.
Dessa forma, entendemos que a avaliação ela cumpre, né, um papel importante nessa etapa inicial, pois vai proporcionar ao professor um olhar atento às crianças que ingressam no ensino fundamental. E somado aos registros que essa criança possa ter, nós sabemos que a prática de alguns professores, o uso de portfólios e alguns outros registros, o professor poderá pensar, compreender o momento do processo de aprendizagem que o aluno se encontra, reconhecer aqueles seus saberes e poderá traçar estratégias para a aprendizagem de cada criança. Nós já podemos ver na tela um exemplo da avaliação ponto de partida que foi aplicada numa turma de segundo ano. Na proposta apresentada, nós convidamos o aluno a escrever palavras para compor o gênero textual de cartaz. A partir da observação desse material, o professor ele pode tirar muitas conclusões, né? Nós podemos perceber aqui, nesse primeiro trabalho, como a criança se preocupou em marcar nasalidade, fazendo uso do tio. Essa atividade também nos revela que essas crianças já compreendem que para a escrita se faz necessário o uso de letras, a direção da escrita, né? Então, são elementos que compõem a avaliação do aluno, que ele coloca na avaliação e que vão permitindo o professor a traçar essas estratégias. No próximo slide, nós continuamos com uma outra apresentação, e aí trouxemos para vocês duas imagens de duas avaliações com características bem distintas, né? Na primeira, é possível observar que a criança ela está em fase inicial, ainda sobre a construção do conhecimento da escrita. E na segunda, ela já demonstra o domínio bem avançado do processo de escrita, faz até o uso aí da letra cursiva, né? E então, são as pistas, né, que a avaliação ela traz. Ao observar a avaliação do aluno, ele traz essas pistas. E é importante que o planejamento seja pensado, adequando a cada situação, a cada aluno, né, a intervenção que vai contribuir, intervenções que vão contribuir para que ele avance nesse processo aí que ele tem iniciado. Nós consideramos, né, que faz parte da sala de aula do alfabetizador e reforçamos que algumas ações, como ler para os alunos, quando o professor se coloca como escriba também desse aluno, são ações que propiciam o aluno a estar em contato, o estudante estar em contato com a leitura e a escrita e construindo, avançando nessa construção. A produção de textos coletivos também deve ser considerada. A exposição ao aluno de textos de circulação social também. Todas essas práticas que fazem parte da alfabetização e a gente sabe que também contribuem para esse avanço. A Gerência de Elaboração e Aplicação, a GEA, produziu um documento que é o Partiu 2. E nesse documento nós podemos encontrar também algumas outras sugestões de atividades que podem auxiliar o professor na busca, né, dessas intervenções. A rede também apresenta alguns outros materiais, nós temos os percursos formativos, o Quiz Educa, são todos recursos, ferramentas que visam auxiliar o professor nesse momento. Bom, então, como nós sabemos, a avaliação ela cumpre esse papel, né, como nós trouxemos aqui, de direcionar o processo do professor, direcionar o processo de aprendizagem do aluno e de apontar para o professor o quanto ele já construiu, o quanto esse aluno já construiu e o quanto ele ainda precisa, entendendo essa fase, esse processo. Nós sabemos que alguns professores optam, né, como foi dito, manter registros em portfólios, em cadernos, e esses registros iniciais e processuais de cada aluno,
ajudam e são importantes, porque contribuem para que se tenha um olhar sobre o trajeto que já foi percorrido pelo estudante. A escola também, né, a avaliação serve também à direção e à gestão, no sentido de que, ao olhar os resultados da sua escola, o aluno possa, o gestor, né, possa, junto ao professor, traçar estratégias que auxiliem nesse processo. Desse modo, a avaliação ponto de partida para a alfabetização foi pensada com esse cuidado de permitir essa interação, permitir esse olhar mais aproximado do professor para a realidade do seu aluno individualmente, fornecendo, então, a eles subsídios para avançar nessa aprendizagem. Eu devolvo a palavra à professora Cristiane. Dando continuidade, né, à proposta que a Priscila trouxe, né, mais informações aí sobre a diagnose dos nossos alunos que estão na alfabetização, de como se dá, né, a utilização dessas informações, né, para que esse aluno realmente adquira o aprendizado desejado, né, e que ele tenha sucesso, né, na sua alfabetização. Então, todas essas informações, né, como a Priscila traz, é importante para esse professor, né, para a gestão dessa unidade escolar, para que tudo ande, né, encadeado. E aí sim a gente consiga ter efetivamente um aprendizado, né, de forma que venha a agregar cada vez mais para o nosso aluno e atinja os objetivos que a gente está se propondo. Né? Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o desenho da nossa avaliação para o ensino fundamental. Então, a nossa avaliação, atividade diagnóstica em rede, né, ela tem um desenho de avaliação, uma proposta de avaliação, seguida como vem aqui nesse infográfico. Então, a nossa avaliação, atividade diagnóstica em rede, né, cada caderno de prova, ele é dividido em 3 blocos. Então, a gente tem um bloco principal, que ele é exclusivamente de questões do nosso currículo carioca priorizado nesse momento, né? Dentro do nosso, que ele corresponde à maior parte das nossas questões, 80% da prova é do bloco principal, 80 não, 90% da prova é do bloco principal, né? E aí a gente traz os blocos de integração, que é o bloco que permite, né, ao professor visualizar, e a nós também, enquanto secretaria, os alunos que estão com defasagem de aprendizagem. Então, são questões contempladas na nossa prova, na nossa atividade diagnóstica em rede, na nossa avaliação, que permite olhar, né, se esse aluno ele está com situações em defasagem. Por quê? São questões dos anos, né, anteriores, que já deveriam estar consolidadas pelos nossos alunos e que a gente percebe, através desse bloco, que ainda não estão. E aí, mais uma informação importante para o nosso professor, que esses alunos que, porventura, venham a ter tido dificuldade ou, né, terem errado as questões do bloco de integração, e aí esse aluno ele tem que estar tendo no seu percurso formativo, né, informações e atividades dos anos anteriores. E o outro 5% de questões é do bloco de equalização. Essas questões se referem às questões contempladas, né, na base comum curricular no SAEB. Né? São questões todas linkadas com o SAEB. Então, a nossa prova, desde 2021, ela vem com essa proposta, ela vem com esse desenho diferenciado. Então, a gente tem uma prova onde 90% das questões é do nosso currículo carioca priorizado
e a gente tem 10% das questões divididas entre o bloco de integração, que nos permite olhar e perceber as defasagens do nosso aluno. Então, tudo que cair nesse bloco, o aluno já deveria fazer com muita tranquilidade e facilidade, porque ele já deveria ter adquirido aquela habilidade dos anos, né, anteriores, e do bloco de equalização, que a gente se propõe a trazer, que são questões do SAEB, porque a gente precisa estar alinhado, né, com tudo que é ofertado em termos de educação e de avaliação. Então, uma prova bem robusta, né? A gente tem ainda executando provas de língua portuguesa e matemática. As provas de língua portuguesa, ela vai ser também contemplada, né, na escrita, como eu falei lá no início da nossa conversa, do primeiro até o 6º ano, mais as turmas de projeto, tá? E a cada, né, momento a gente vem aí ampliando também esse olhar mais minucioso, né, da escrita da nossa rede, mas a gente reforça a necessidade de que os professores realizem avaliações elaboradas por eles, que eles olhem esse olhar aguçado, né, de avaliação rotineiramente, de forma cotidiana, para os nossos alunos, que avaliem eles em todas as disciplinas, né? Quem perdeu a atividade diagnóstica, né, ponto de partida, vai poder encontrá-la, né, lá no site do Rio Educa, bem como a resolução 261, bem como o documento Partiu, né? Os 2 documentos do Partiu, um de orientação, o outro de orientações pedagógicas, tudo está no site do Rio Educa, né, para que vocês facilmente consigam encontrar, né, propostas e normativas, né, e direcionamento, né, das nossas avaliações. Então, voltando aqui, né, aos pressupostos metodológicos de como são construídas nossas avaliações hoje na rede, né, a gente gosta sempre de esclarecer como é o desenho da prova, né, para que os professores tenham muita tranquilidade, né, na hora de aplicar a prova, de que todo esse olhar macro está sendo proporcionado, um olhar do nosso currículo priorizado, um olhar para as possíveis defasagens que o nosso aluno vem a trazer e um olhar em consonância com o SAEB. Aqui eu trago, né, as ferramentas que vocês vão poder utilizar, né, para trazer todas essas informações que a gente está conversando aqui, né? Então, a gente tem a plataforma Rio Educa em Ação, que lá vocês conseguem ter todas as informações da nossa rede. A gente está trazendo, né, a gente vai ter um diferencial ao longo dos bimestres, né, na atividade diagnóstica em rede, porque a partir do pré-teste, né, que a gente realizou ao final do ano passado, a gente criou a nossa escala de proficiência, então a gente vai conseguir fazer um acompanhamento mais detalhado do avanço dos nossos alunos, né, ao longo de toda a trajetória dele. Então, a gente já vai ter mais informações que vão ser disponibilizadas lá na plataforma Rio Educa em Ação. Também resultados de prova Rio estão contemplados lá na plataforma Rio Educa em Ação, que você entra lá no app Rio Educa em Casa e clica lá na nossa plataforma e aí vão aparecer os cards e aí você consegue ter acesso a todos os resultados de avaliação da rede, tá? Então, todo o histórico dos nossos alunos estão lá. Peguem as informações para detalhar mais todo o planejamento de vocês. A gente também disponibilizou para todas as nossas unidades escolares, né, o Partiu, que foi lá no início, a gente deu a primeira etapa do Partiu, que foi sobre a orientação da aplicação ponto de partida. E agora a gente já disponibilizou a segunda parte do Partiu, trazendo, né, orientações pedagógicas e sugestões de atividades a partir, né, de todas as habilidades críticas, de tudo
que foi detectado na avaliação diagnóstica ponto de partida. Então, para você que quer, né, ter assim, um insight, poxa, uma ideia para estar trabalhando alguma dificuldade, a gente elaborou esse documento para estar auxiliando. Não esquecendo também que a Coordenadoria de Ensino Fundamental também oferta orientações metodológicas para toda a rede. A gente tem também o DESESC, né, que a gente lançou lá todas as informações da avaliação ponto de partida. Então, lá vocês encontram todos os relatórios sobre a avaliação ponto de partida, podendo olhar para a sua coordenadoria, para o resultado da rede e para o resultado da sua escola, de cada turma, de cada aluno. Então, façam uso dessas ferramentas. Uma outra ferramenta que a gente enviou para vocês e que já se encontra, né, atualizada é o dashboard com todo o histórico de avaliações e de desempenho dos nossos alunos e de todas as unidades escolares da nossa rede. Então, cada unidade escolar tem todos os seus resultados consolidados nesse dashboard. Gente, faça uso abundantemente dessas ferramentas para cada vez mais vocês conseguirem, né, trazer um planejamento mais detalhado, mais focado, mais diferenciado. Esse é o intuito, um ensino cada vez mais personalizado para os nossos alunos. E a gente tem ferramentas riquíssimas, informações importantíssimas para agregar a tudo que o professor faz em sala de aula. Então, volto a repetir, avaliar é um ato rotineiro, constante, que deve estar acontecendo no dia a dia. A gente, enquanto rede, enquanto nível central, tenta apoiar a todas as nossas unidades escolares, com sugestões de avaliação, com sugestões de percursos pedagógicos, mas a gente espera também que a escola e que o professor faça as suas próprias avaliações e que tenham cada vez mais, em tempo real, diagnóstico dos nossos alunos, tá? Então, eu trago aqui para o ensino fundamental, né? E também para a EJA, porque a EJA não está de fora, ela também está contemplada lá no DESESC, né? Lá no nosso dashboard, lá no Partiu, e lá na plataforma Rio Educa em Ação, né, informações importantes sobre o desenvolvimento também da educação de jovens e adultos. Então, lembrando, todos os nossos materiais estão disponíveis, né, lá no site Rio Educa, e aí vocês lá facilmente conseguirão acessar todas essas ferramentas, né, onde buscar, né, onde acessar tudo que a gente está conversando hoje aqui na nossa live, desde as normativas até todas as sugestões, inclusive disponibilizamos lá a própria avaliação ponto de partida. Porque lembra que eu falei lá no início da conversa, se chegar algum aluno agora para você, na sua turma, na sua escola, e você não tenha aplicado a ponto de partida, ou ele tenha realizado em outra escola e você não conseguiu fazer ainda esse link com a outra escola, você pode recorrer ao site do Rio Educa, está imprimindo e vendo as orientações de aplicação e está fazendo essa aplicação diagnóstica do aluno que você está recebendo. É mais um auxílio que a Secretaria Municipal de Educação, né, está ofertando para todas as nossas escolas, para todos os nossos alunos da rede. Então, assim, é um leque muito vasto, né? A gente procura sempre estar tentando apoiar todos os nossos professores, todos os nossos gestores, todos os nossos alunos, para que cada vez mais a gente tenha informações que venha a agregar e a garantir o que a gente mais quer, que é o aprendizado do nosso aluno. Agora eu chamo para conversar um pouquinho com vocês a professora Cláudia Miceli. Ela vai falar sobre a avaliação no contexto da educação de jovens e adultos. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos.
nós vamos falar um pouquinho sobre a proposta da avaliação para a educação de jovens e adultos. Nós temos como objetivo a ampliação de uma cultura de avaliação dos nossos jovens e adultos e também a verificação de habilidades fundamentais. Bom, a cultura de jovens e adultos que nós queremos ampliar é deixar de lado um pouco a homogeneização, priorizar a contextualização de cada escola, né, e de cada alunado. Também nós temos que refletir sobre as habilidades, se houve alcance ou não, para termos o comportamento de saída desses alunos. E nós devemos procurar também a causa, se as habilidades não foram, né, construídas, não foram desenvolvidas pelos alunos, a causa, né, o motivo, se veio da eficiência do professor ou se foi mesmo uma dificuldade do alunado. Bom, a prova ela vai se dividir dessa maneira. Tanto o bloco 1 quanto o bloco 2 vão ter 12 itens. E a temática dos itens vai gerar em torno do material pedagógico. Ou seja, o material pedagógico da EJA 1, bloco 1, traz a parte da cultura, os gêneros musicais, pontos turísticos, equipamentos culturais como museu, teatro, parques, etc. E no bloco 2, continuando ainda a cultura, nós também falamos um pouco de colonização, da cidade do Rio e da diversidade cultural. Então, essa prova será dividida desta forma. A atividade diagnóstica da escrita, né, nós devemos priorizar o reconhecimento da língua escrita, o reconhecimento da língua escrita e a oralidade como meios de expressão, interação e comunicação. Ou seja, escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases, de forma alfabética, usando letras e grafemas que representam os fonemas, né? Temos também a questão de escrever palavras e os textos curtos, tendo em vista as condições de produção, finalidade, o gênero e o interlocutor. Então, os itens e a forma, né, como a educação de jovens e adultos elaborou a prova, né, para o público, e espero que vocês tenham dado, e passo a palavra agora para a Adriana. Oi, Cláudia, obrigada aí pela sua fala diante da EJA. Queria agradecer a equipe de avaliação pela participação nesse nosso encontro, né? Queria até conversar um pouco com quem está nos escutando, né? Você aí que está na liderança pedagógica da escola, né? Toda essa fala que a equipe da coordenadoria de avaliação trouxe, todas essas temáticas e esses pontos específicos da nossa rede ligados à avaliação, né? Então, como a gente, enquanto coordenador, professor articulador da educação infantil e o professor orientador da EJA, se vê diante de tantas questões, de tantas minúcias, né? Como é importante você se apropriar de todas essas questões específicas que a rede possui. Então, assim, enquanto liderança pedagógica, como é que eu articulo todos esses documentos, todas essas possibilidades de avaliação, todos esses canais e todos esses recursos. Então, como é importante você se apropriar primeiro dessas questões, entender, pensando sempre que nós estamos numa unidade escolar, mas essa unidade escolar ela faz parte de uma rede. Então, a escola tem os seus critérios, as suas possibilidades de avaliação, os seus olhares, mas nunca esquecer que estamos dentro de uma rede. E dentro dessa rede, a gente é contemplado por algumas ações e que a gente precisa ter ciência de todas essas questões. Então, é importante você, enquanto articulador, pensar nisso. Eu preciso conhecer para respaldar e apoiar o trabalho do professor regente dentro da sala de aula, né? Então, como é importante esse papel de articular
todas essas questões, todas essas ações, né, específicas para cada atendimento, para cada modalidade. E aí o professor articulador, você que está aí, né, a gente sabe que a educação infantil ela não tem uma avaliação produzida pela rede, mas como a gente contempla essas ações dentro da educação infantil. Né? Como é que o olhar do professor ele vai aprimorar dentro dos seus registros todas essas questões que tornam efeito aí a avaliação. A gente entende que a educação infantil ela trabalha nos campos de experiência. Que possibilidades são essas que o professor traz para o seu aluno, né, entender como é que é esse olhar de acompanhamento, de registro, de observação. Então, e como isso auxilia quando esse aluno vai para o ensino fundamental e participa de todas essas questões sobre a avaliação. Então, assim, o papel fundamental da educação infantil está participando nesse momento, né, trazendo, né, ampliando esse olhar dentro da escola de possibilidades para poder avaliar o nosso aluno. Às vezes ele não é contemplado numa determinada ação, então vale a pena a gente trazer questões bem diferenciadas, né, para poder observar e produzir a avaliação, né, olhar esse aluno, todo o seu desenvolvimento, todas as suas questões. E aí, quando a gente chega no ensino fundamental, todas essas possibilidades que a Cristiane trouxe, né, de avaliações que a rede produz, né, de como ele se dá até o nono ano, e aí quando vem a EJA também, quais as possibilidades, você, professor e orientador, que está aí à frente das turmas do ensino de jovens e adultos, entender que público é esse, quais são as possibilidades de avaliação, como você vai demandar essas ações com os seus professores, né? Como eu vou articular todas essas questões e essas possibilidades. Então, assim, algumas dúvidas surgiram no chat, né? A gente trouxe, as equipes responderam, questões de calendário, de avaliação. Então, a equipe de avaliação se colocou à disposição, respondeu algumas questões, a gente não teve nenhuma pergunta muito enfática, então eu quero agradecer, eu vou trazer de volta as nossas convidadas, Cristiane, Cláudia, que falaram um pouco, né, sobre a avaliação da nossa rede. Queria agradecer, né, trazer esse papel importante da avaliação, né, desse olhar avaliativo do professor. E aí, para quando a gente fala da liderança pedagógica, né, de como eu posso apoiar o trabalho do meu professor de sala de aula, né, apurar esse olhar, né, essas possibilidades de avaliar o nosso aluno. É lógico que a gente não tem só as provas, os documentos, os instrumentos avaliativos, mas sim todas as ações que são feitas na escola, independente se é na hora da merenda, na hora do recreio, na hora da entrada, em uma conversa, em um trabalho de grupo, a gente está avaliando, observando os nossos alunos, isso com certeza contribui aí para o desenvolvimento e para o enriquecimento de todos, né? Com certeza, na verdade, a gente quer que esse aluno evolua, avance, né, que ele complete seu desenvolvimento aí na nossa escola, na nossa unidade escolar. Então, só lembrando, né, os chats estão liberados, as equipes vão colocar o link de avaliação de hoje. É importante que todos vocês que estejam aí nos assistindo participem da avaliação, né, pontuem, registrem lá. A avaliação vai ficar disponível até semana que vem, na quarta-feira. Então, é importante, né, a sua participação. Ok? A gente vai colocar aqui também, eu vou pedir ao Jefferson para colocar o e-mail da equipe de avaliação e o telefone, né, Cristiane? Caso haja alguma dúvida, é importante você, coordenador, professor orientador, professor articulador, ter o contato, né, das equipes para, em alguma dúvida, você... É lógico que a gente tem a Coordenadoria Regional de Educação, né, que é a região ali mais próxima da escola, que vai demandar, mas caso haja alguma questão, a gente está disponibilizando aí os canais da equipe de avaliação. Antes de eu trazer a palavra para as minhas colegas, só lembrando que a gente está trazendo hoje as questões de avaliação, mas que hoje é o 6º programa do Diálogos Pedagógicos, mas que a gente fez uma construção desde o primeiro. Então, quem não assistiu a algum diálogo, que volte lá, todos eles vão ficar gravados. Então, para que a gente chegue hoje na avaliação e entenda um pouco as questões da nossa rede, né? E semana que vem a gente vai estar aí no nosso último encontro. Então, quero agradecer mais uma vez a equipe de avaliação que participou com a gente aqui. Vou trazer para vocês as considerações finais. Então, Priscila, você pode trazer aí suas contribuições para a gente já se encaminhar para o nosso encerramento do nosso encontro. Obrigada, Adriana. Eu vou trazer uma citação de Magda Soares, nossa querida Magda, sobre a avaliação. A avaliação tem sempre o sentido de diagnóstico, de buscar formas de identificar o que a criança aprendeu
o que não aprendeu ainda e, assim, decidir o que é preciso fazer. Obrigada. Obrigada, Priscila. Cláudia? Acho que a Cláudia travou. A Cláudia está com... A Cláudia está com um problema no som. Então, Cris, a gente deixa a Cláudia aí na tela. Tá, ok. Eu queria agradecer, né, muito esse espaço para a gente estar aí conversando um pouquinho mais sobre a avaliação, sobre o contexto da avaliação dentro da nossa rede, né? Tudo vai ficar disponibilizado, não só através da EPF, mas também lá no site do Reeduca. Importantíssimo o link que a Adriana fez da educação infantil, né, com a avaliação, porque a ideia da ponto de partida para os anos iniciais do primeiro ao terceiro foi totalmente, né, visando as experiências do aluno, tentando já fazer esse link entre a educação infantil e o ensino fundamental. Então, assim, professores da educação infantil invistam nos seus relatórios, no seu campo de observação, na vivência e nas experiências dos alunos. Registrem tudo para que vocês consigam cada vez mais também, né, fazer planejamentos mais elaborados, mais diferenciados para a nossa educação infantil. Então, assim, vocês foram inspiração, né, para pontos de partida do primeiro ao terceiro ano. A primeira avaliação, né, de rede, né, e olha que eu já estou há algum tempo na rede municipal, né, são aí quase que 18 anos de rede, que a gente propõe uma avaliação, né, do primeiro ao terceiro ano, totalmente inspirado na educação infantil, nas boas práticas da educação infantil, né? As meninas que trabalham na avaliação com a alfabetização, elas trouxeram, né, essa vivência delas também, porque todas estão na avaliação, gente. É bom que isso fique bem pontuado, né? Principalmente na equipe que trata na elaboração, validação, né, e proposição das avaliações, que é a gerência de elaboração e aplicação das avaliações, praticamente 90%, né, dos nossos professores também estão em sala de aula, né? Eles fazem dupla regência, então a gente tem esse olhar do campo muito próximo da avaliação. Então, não é um olhar somente de quem está lá no nível central, né? Os professores também estão em campo. E a gente fez muita questão de não perder esse termômetro, né? De ter a visão do campo, né, dentro lá da avaliação. Essa proximidade é muito importante, esse olhar é muito importante. Então, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todos que estão nos assistindo, né? É o primeiro contato da avaliação com a rede, né? Em breve faremos sim uma live sobre a aplicação da nossa primeira atividade diagnóstica em rede, né? Do primeiro BI, né? A gente vai estar fazendo. Eu vi que muitas pessoas perguntaram sobre calendário, né? A princípio, eu sei que é um calendário muito imprensado em feriados, mas fiquem tranquilos. A gente vai antecipar em um dia a aplicação, porém a gente vai dar espaço para aqueles que tiverem qualquer problema estar aplicando em 2 outros dias, né? Então, tudo isso vai ser orientado na nossa circular, né, que vai estar disponível a partir do dia 11, né, desse mês, 11 de abril. A circular já vai estar. Não se preocupem, né, não vão precisar, né, imprimir prova, né, a atividade diagnóstica em rede, até muito por conta, né, da folha cartão-resposta, né, a gente, enquanto sede, a gente imprime e envia para as nossas unidades escolares, né? Então, não se preocupem com esse tipo de organização. Toda vez que a gente tem a necessidade de que a prova seja impressa, né, a gente avisa com uma certa antecedência para que as escolas se preparem, mas não é o caso da atividade diagnóstica em rede. Então, tranquilizem também, né, a equipe gestora da unidade escolar. Sei que aqui tem representante da equipe gestora, então muito importante vocês ficarem mais tranquilos com relação a isso.
Todas as orientações serão repassadas. Tudo que a gente falou aqui vai ficar disponível, como a Adriana falou. Fiquem à vontade de entrar em contato pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone. Estamos à disposição de toda a nossa rede para melhor estar atendendo. Se nesse meio tempo, né, da nossa conversa de hoje até a aplicação da nossa atividade diagnóstica em rede tiver qualquer tipo de alteração, a gente vai estar avisando, né, e vai estar disponibilizando em todos os canais de comunicação que a SME possui. Então, um grande abraço a todos, muito obrigada pelo espaço, pela parceria com a Escola de Formação Paulo Freire, tá? Muito importante mesmo esse movimento agora, né, no início de semestre. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos. Obrigada, Cris. Antes da gente encerrar, Cláudia, você consegue? Não, acho que a Cláudia caiu de vez. Então, gente, super obrigado, nosso carinho aí pela Cláudia, que ela não conseguiu dar o seu recado, mas, assim, o nosso agradecimento aí em nome da Escola de Formação Paulo Freire, à equipe de avaliação, a todos aí que ainda estão conosco, super obrigada mais uma vez. E, gente, semana que vem a gente volta com o Diálogos número 7, o último aí dessa coleção aí de ações, ok? Super obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau.